Immanuel Kant foi um filósofo fundamental do Iluminismo. Nascido em 1724 em Königsberg, Kant passou a vida toda nessa cidade, conhecido por sua rotina disciplinada. Seu verdadeiro legado foi sua busca incansável para resolver problemas filosóficos. Kant via uma crise na metafísica. Sua resposta foi A Crítica da Razão Pura, publicada em 1781. Um livro denso, desafiador. Kant chamou seu trabalho de uma revolução copernicana. Kant colocou a mente humana ativa no centro do conhecimento. Ele argumentou que nossas mentes não só recebem informação, elas organizam e moldam essa informação. A crítica investiga os poderes e os limites da razão. Esse projeto ousado mudaria para sempre o cenário do pensamento ocidental. O trabalho de Kant desafia a gente a repensar como entendemos a nós mesmos e o mundo. Seu legado continua sendo um divisor de águas na história das ideias. A pergunta central de Kant era: como o conhecimento é possível? Como a gente conhece o mundo com certeza? Antes dele, racionalistas como Descartes confiavam na razão de olhos fechados, enquanto empiristas como Locke e Hume apostavam tudo na experiência dos sentidos. O ceticismo de Hume sobre causa e efeito, aquela pulga atrás da orelha que ele plantou, empurrou Kant para buscar um novo caminho. Kant concordava que o conhecimento começa com a experiência sim, mas insistia que a razão tinha um papel crucial, tipo o diretor de uma peça. Ele propôs que o conhecimento surge da interação entre o que a gente capta pelos sentidos e as estruturas que já vêm de fábrica na nossa mente. A crítica da razão pura é a tentativa dele de explicar esse processo todo, uma baita síntese do racionalismo com o empirismo. Kant distinguiu dois tipos de conhecimento: o empírico, a posteriori, e o puro, a priori. Conhecimento empírico vem da experiência, tipo saber que o sol está brilhando lá fora ou que o café da padoca está quente. Mas esse conhecimento é contingente, ou seja, poderia ser diferente. Não é uma regra universal. Já o conhecimento puro, ou a priori, independe da experiência. Pense nas verdades da matemática, tipo 2 + 2 = 4, ou no princípio de que todo evento tem uma causa. Kant argumentou que o conhecimento a priori nos dá certeza e universalidade, formando o esqueleto de toda a experiência. A crítica da razão pura investiga se esse tipo de conhecimento, firmeza, é possível na metafísica, e não só na matemática ou na lógica. Será que a gente pode saber alguma coisa fundamental sobre a realidade usando só o coco, só a razão? Essa pergunta foi o motor da exploração de Kant sobre os limites e os superpoderes da razão humana. Kant introduziu uma distinção: chave, juízos analíticos versus juízos sintéticos. Juízos analíticos são verdadeiros por definição. O predicado já está contido no sujeito, tipo, todos os solteiros não são casados. Para sacar isso, não precisa sair perguntando para ninguém. É só analisar os conceitos. É meio que chover no molhado. Já os juízos sintéticos adicionam informação nova. O predicado não está contido no sujeito, como em aquele gato da vizinha é preto. Aqui você aprende algo novo. Tradicionalmente, os juízos analíticos eram vistos como a priori, independentes da experiência, e os sintéticos como a posteriori, baseados na experiência. Kant concordou com essa parte, mas aí veio a pergunta de R$1 milhão: será que existem juízos sintéticos que também são a priori? Essa pergunta foi revolucionária, tipo abrir uma porta que ninguém sabia que existia, e mudou nossa forma de entender como a gente adquire conhecimento. Ela desafiou aquela ideia antiga de que todo conhecimento novo, fresquinho, tinha que vir obrigatoriamente da experiência. A resposta de Kant ia chacoalhar as bases da filosofia e da ciência. O próximo passo: explicar como esses tais juízos sintéticos a priori são possíveis. A grande sacada de Kant foi a ideia dos juízos sintéticos, a priori afirmações que aumentam nosso conhecimento sobre o mundo, mas que a gente sabe que são verdadeiras
sem precisar testar na experiência. Por exemplo, 7 + 5. 12 não é só verdade por definição. Essa soma cria algo novo, um resultado. Mas a gente sabe disso sem precisar ficar contando feijãozinho por feijãozinho. Da mesma forma, a frase "todo evento tem uma causa" não é algo que a gente aprende observando 1000 eventos e concluindo isso. É, na verdade, uma condição necessária para a gente conseguir minimamente entender o mundo e botar ordem no caos. Esses juízos formam o alicerce da ciência e da matemática. Kant argumentou que esse tipo de conhecimento é possível porque nossas mentes não são passivas, elas estruturam ativamente a experiência. A principal tarefa da crítica é justamente explicar como essa mágica da estruturação acontece. Essa sacada resolveu o quebra-cabeça de como podemos ter conhecimento certo e universal sobre a realidade. Isso marcou um ponto de virada, uma verdadeira revolução na filosofia do conhecimento. Kant argumentou que a mente não é um receptor passivo, tipo uma esponja que só absorve, mas sim uma organizadora ativa da experiência. É como se fosse um editor de vídeo pessoal. A gente não percebe o mundo como ele é em si mesmo, lá na sua essência pura, mas como ele aparece pra gente, já filtrado e organizado pelas estruturas da nossa mente. Espaço e tempo, disse Kant, não são características do mundo lá fora, tipo coisas que existem sozinhas, mas sim as lentes ou as formas que nossas mentes usam para organizar todas as sensações que recebemos. Pense neles como o sistema operacional da nossa percepção. Toda experiência é moldada por essas formas. Elas são o framework, a armação da nossa percepção. Além de espaço e tempo, Kant identificou as categorias como causalidade, a ideia de causa e efeito, e substância, conceitos que nossas mentes usam para dar sentido à experiência, para conectar os pontos. Essas categorias não são aprendidas com a experiência. Elas já vêm de fábrica, no nosso jeito de entender o mundo. Assim, o conhecimento sintético a priori é possível porque nossas mentes fornecem a estrutura, tipo o esqueleto do prédio, enquanto a experiência fornece o conteúdo, os tijolos e o cimento. Essa ideia revolucionou completamente o jeito que a gente pensa sobre percepção e realidade. Kant comparou sua virada filosófica à revolução de Copérnico na astronomia. Sabe aquela história de tirar a Terra do centro do universo? Então, antes de Kant, os filósofos achavam que o conhecimento tinha que se moldar ao mundo. A mente era tipo um espelho, só refletindo a realidade passivamente. Kant virou o jogo, são os objetos que têm que se conformar às estruturas da nossa mente. É a nossa mente que dá as cartas na hora de conhecer. A gente conhece o mundo como ele aparece para nós. Os fenômenos. E não como ele é em si mesmo, na sua essência inacessível. Os números. Isso significa que podemos ter conhecimento certo e seguro sobre as aparências, sobre o mundo fenomênico, mas não sobre a realidade última, aquela coisa em si que está além da nossa capacidade de captar. A revolução de Kant resolveu problemas como o ceticismo radical de Hume sobre a causalidade, mas, por outro lado, também colocou limites bem claros no que a gente pode conhecer. Não podemos usar só a razão, por mais potente que seja, para conhecer coisas que estão totalmente fora da nossa experiência, como Deus, a imortalidade da alma ou a origem do universo. Para essas questões, a razão teórica quebra a cara. A sacada de Kant redefiniu as fronteiras da filosofia e da ciência, mostrando o que cada uma pode ou não pode fazer. A crítica da razão pura de Kant não só transformou a filosofia, como também deu um chacoalhão na ciência. Pensadores como Hegel e Fichte construíram seus sistemas filosóficos em cima das ideias dele, explorando o papel da mente na formatação da nossa realidade. Kant conseguiu justificar a necessidade das leis científicas, mostrando como a ciência pode chegar a um conhecimento objetivo sobre o mundo. Ele também colocou uns limites bem claros na galera da metafísica. O método crítico de Kant virou peça central da filosofia moderna.
Suas ideias influenciaram a psicologia, a linguística e as ciências cognitivas, reforçando que o conhecimento não é algo que a gente recebe passivamente, mas que a gente constrói ativamente. Até os maiores críticos de Kant precisam dialogar com as estruturas que ele montou. As sacadas de Kant continuam super relevantes na nossa era de excesso de informação e incertezas. Ele nos lembra que somos participantes ativos na construção do conhecimento, e não só uns receptores passivos. Sua distinção entre o que a gente pode de fato conhecer e o que está além do nosso alcance incentiva a humildade intelectual e a ter uma mente mais aberta. A síntese que Kant fez entre razão e experiência ainda esquenta os debates em educação, ciência e filosofia. Suas ideias éticas continuam a influenciar forte o pensamento moral e as discussões sobre o que é certo e errado. Acima de tudo, o chamado de Kant para ousar saber nos desafia a pensar por conta própria e examinar os fundamentos daquilo em que a gente acredita. É um convite para a gente não ser Maria vai com as outras e construir nossas próprias convicções.